tarde, né? E aí a gente pensa que 1h30 dá tempo, mas não dá. O Marcelo, faz a primeira pergunta que já chegou. Você pode também fazer a sua pergunta sobre a questão, né? SESI, tá? 3562-3756. E também tem uma coisa, né? Os pais também não vão pagar nada, né? Os pais vão pagar por esse material? Entendi. Lógico que não. Quando a gente fala em valores, é justamente porque quando vai para uma aprovação para o Legislativo, há uma preocupação de investimento. Bom, se vai ter um método, se a Prefeitura vai investir, quanto que isso vai ficar para os cofres públicos, queira ou não, embora os pais não pagarão, né? Como é dinheiro público, há uma preocupação exatamente. também. Pois não, Marcelo. Vamos lá, Paulinho, as perguntas aqui já vão chegando pelo Facebook. Primeiro, bom dia, prefeita, um prazer vê-la mais uma vez também. Prefeita, primeiro a Rose, lá de Tambaú, manda um grande beijo para a senhora. Ela diz que viu o carinho com que as crianças aqui de Pirassununga lá no Futebol das Estrelas têm com a senhora, então ela já te manda um grande beijo, é muito legal esse carinho, né? E a Valessa Moraes, ela pergunta justamente sobre o SESI, prefeita. Ela diz que ela quer perguntar para você por que a vaga no SESI é tão difícil de se conseguir. Ela falou que mesmo sendo pago, né, até para quem é da indústria, ela falou que as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade de conseguir vaga para que os filhos estudem no SESI. E ela pergunta também da possibilidade de haver um evento gospel aqui na cidade de Pirassununga, prefeito. Então, porque o número é limitado, né? A vaga realmente é restrita. A única oportunidade que nós temos de ampliar essas vagas é o município mesmo, né, ter essa presença do SESI auxiliando o município na educação das crianças. Em relação ao evento gospel, nós estamos sim, não foi previsto no orçamento, mas nós estamos vendo um dia para poder fazer esse evento. Já está em estudo na Secretaria da Cultura. Inclusive, nós queremos criar um espaço dentro da cidade, um dia da semana também, para que seja aberto ao louvor. Bom, prefeito, eu preciso para o nosso primeiro intervalo comercial e na sequência a gente volta conversando com a prefeita. O telefone é 3562-3756. Façam as suas perguntas, torna a repetir. Eu sei porque várias perguntas chegaram até pelo nosso e-mail, professor, por aí já falar de professor, de prefeito, que não deixa de ser também, né, professora Cristina. Mas são assuntos que divergem o tema. A prefeita, ela vem numa outra data, aí sim, para responder várias questões, senão a gente acaba não tirando, né, as dúvidas em relação à questão do SESI. Alguma coisa ou outra a gente até dá para encaixar. Mas algumas perguntas aí, principalmente de cunho de saúde, eu já disse que eu vou mais uma vez convidar o Dr. Palaveri, que é o secretário de saúde, que eu acho que tem mais propriedade. A prefeita até pode vir também, mas eu acho que é importante nós falarmos sobre a questão hoje, educação. Então, na área da educação, até chegou, Cristina, vou deixar a pergunta, depois do intervalo você responde para mim, que é em relação àquela agressão que aconteceu no Santa Fé. Infelizmente, acabou virando notícia, né? Não agradável. Já, segundo informações que nos passaram, não foi a primeira vez, nesse caso, de agressão na mesma escola lá no Santa Fé. E a professora parece estar até com medo de voltar, pegou uns dias de afastamento. Eu queria que a senhora comentasse em relação como está vendo essa questão, que provavelmente isso foi levado até a Secretaria da Educação, para que as pessoas que estão nos assistindo, principalmente os moradores do Santa Fé, possam ter tranquilidade também e levar seus filhos para a escola. O intervalo é rapidinho e a gente volta na sequência. Madeporto, a mais completa loja de materiais de construção e acabamentos de toda a região. Madeira de qualidade com os melhores preços, uma grande variedade e maior estoque. Com uma infraestrutura moderna e sempre bem equipada, conta com itens em pintura, hidráulica, elétrica, louças, pisos, acabamentos em geral. Uma parceria com a Caixa Econômica Federal atua como correspondente Caixa Aqui, disponibilizando para você os melhores produtos e serviços. A Madeporto tem o produto que você precisa com a comodidade que você merece. Madeporto, quantidade certa, qualidade certa, na hora certa. No trânsito, pense em quem está à sua volta. Não beba antes de dirigir ou atenda o celular ao volante. Dirija com consciência. Acesse transitopm.com.br e saiba mais.
No Ranchão do Peixe, você vai saborear as maiores delícias de Leme e toda a região. Especializado em peixes, lá você encontra peixes especiais, as mais variadas porções de peixe, pratos à la carte, além de almoços deliciosos aos domingos. Tudo isso em um ambiente super agradável e com um atendimento especial. O Ranchão do Peixe fica na rua Getúlio Vargas 470, no bairro Tufanim, em frente à praça da antiga Maristela. E o telefone é o 3571-4779. Ranchão do Peixe, o melhor e mais gostoso. Pensou em pneus? Sejam muito bem-vindos ao Berreta Pneus. O Berreta Pneus trabalha com toda a linha de pneus da Pirelli, Firestone, Goodyear e importados. Aqui você conserta ou troca os pneus do seu veículo, faz alinhamento, balanceamento com mão de obra especializada. Com o atendimento e profissionalismo da nossa equipe, aliada à tecnologia, oferecemos produtos como pneus, escapamentos e serviços em suspensão, mecânica, freios e troca de óleo. Trabalhamos também com empresas terceirizadas, além de concessionárias de toda a região. Você vai visitar agora o Berreta Pneus, porque aqui você tem o que precisa num orçamento que com certeza caberá no seu bolso. O Berreta Pneus fica na cidade de Pirassununga, em 2 endereços, na Avenida Padre Antônio Vanés, número 1661, e na rotatória da Avenida Newton Prado, com a 6 de agosto, número 14. O telefone é muito fácil, 1935615577. Berreta Pneus, nesse você pode confiar. Muito bem, já de volta com a abordagem regional, hoje conversando com a prefeita Cristina do Leste, falando sobre o sistema de ensino, que provavelmente será apreciado e votado no Legislativo hoje, na sessão das 8 horas da noite. Inclusive, a gente estava acompanhando aí as redes sociais, várias pessoas falando e comentando e convidando a população a participarem da sessão da Câmara hoje. Se há dúvida, eu tenho a impressão que realmente é importante que a população participe, porque os vereadores também fazendo uso na tribuna vão expor e pode com certeza esclarecer, tanto os que são favoráveis quanto os que são contrários. O importante é que não fique dúvida. A prefeita, inclusive, está aqui agora para esclarecer algumas dúvidas. Você pode ligar pelo 3562-3756. Lembrando, chegou aqui algumas perguntas, se der dentro do contexto para a gente fazer, a gente repassa para a prefeita, mas a gente está priorizando a questão do sistema de ensino, tendo em vista que hoje será a sessão na Câmara, onde aprovará ou não essa questão do ensino, da mudança para o próximo ano. O Marcelo tem uma pergunta que chegou, por favor? Vamos lá, Paulinho, rapidinho aqui. A Cláudia Araújo, prefeita, ela pergunta se a senhora sabe quais outros municípios têm o sistema SESI. Acredito que ela não seja de Pirassununga, e ela se interessa pelo sistema. E a Rose pede aí que você mande um abraço para a amiga dela, Teia, que é sua secretária, uma grande amiga da Rose. E ela também pediu só para perguntar, só para tirar uma dúvida, quando que vai ser a festa italiana aqui em Pirassununga. Ela não tem certeza se é esse o nome. Pode deixar que nós vamos mandar um abraço para a Teia, sim. A festa italiana vai ser no mês de setembro, né? Já estão em preparativos para essa festa. E em relação às cidades, são várias, são 13. A mais próxima de nós é Araraquara. Que já tem o sistema SESI. A SESI. cidade de Araraquara. Que é na rede municipal de ensino. Tem Bom, uma relação, mas eu não trouxe essa relação. Tá, mas depois a gente acaba divulgando. Anota aí, Marcelo, e a gente responde para ela no Face as cidades que já integram, né, o sistema SESI de ensino. Prefeito, nós saímos, a gente sabe que a escola no Santa Fé é estadual, mas não tem como, porque a gente associar, e as pessoas que estão nos assistindo também, olha, é do estado, porque quem está mais perto da gente é o município, né? E acaba indo, e quando se fala em secretária municipal de educação, a gente atribui a todo o ensino no município, apesar que tem as escolas particulares e as escolas estaduais que acaba ficando para a dirigente regional de ensino. Mas há uma dúvida, não sei se a senhora também, como professora, teria, né, alguma informação para passar para os nossos telespectadores, principalmente do bairro Santa Fé, em relação a esse caso de agressividade que aconteceu em sala de aula. Esse caso, então, não faz parte da rede municipal, faz parte da rede estadual, quem responde é a dirigente de ensino, mas nós temos informações, né, que a professora, ela já está
sendo atendida, a parte psicológica dela também. E assim, é algo que a gente vê assim, com tristeza, né? Infelizmente não é só em Pirassununga que acontece isso, em várias cidades nós já presenciamos ocorrências semelhantes. E assim, nós temos que realmente, a única coisa que vai mudar tudo isso é a educação mesmo, né? É a questão de respeito com o próximo, entender o outro, né? A gente vê assim que as pessoas, nós estamos vivendo assim um mundo muito difícil de relacionamento, né? O relacionamento dentro de casa, entre esposo e mulher, entre pais e filhos, e na escola também não é muito diferente, né? Porque na verdade o professor ele passa a ser um referencial para as pessoas e às vezes ele está perdendo esse espaço também. Bom, tanto preocupado nessa questão de agressividade, né? Não só em sala de aula, como a gente acabou de relatar, local, aqui né? mesmo em Pirassununga, infelizmente, o sobrinho que acabou agredindo o tio e o tio veio a óbito, esse caso bárbaro aí da mulher que foi esfaqueada aqui, encontrada na cidade de Porto Ferreira, enfim... o irmão em Leme, né, que com 15 facadas matou o irmão, quer dizer, não é na escola, que na verdade a gente está vendo... É a sociedade. A sociedade. E na quinta-feira nós aí vamos estar conversando com alguns profissionais, né? Parece que já temos aí 2 pessoas. Amanhã eu confirmo as pessoas que estarão justamente para falar sobre essa questão, né? Já temos confirmados aí uma psicoterapeuta que estará conversando com a gente. Né, a presidente da ordem vai confirmar, mas deverá, inclusive a prefeita Cristina, que acabou sugerindo alguns nomes para a nossa produção. Estamos convidando para falar justamente sobre essa questão, essa preocupação da agressividade que está acontecendo, não só na escola, mas em todas as questões. Chegou alguma informação aí ou não? No momento não, é que eu estou vendo que porque não é, está chegando o pessoal que a prefeita falou que ia chegar. Quem que é mesmo, prefeito, que ela falou que é a Maria José, da Secretaria da CERT, né? E ela hoje está tendo um encontro regional do trabalho aqui em Pirassununga. Então, a CERT, ela cuida do Banco do Povo, cuida do PAT. Tem alguns cursos que serão oferecidos na Zona Norte esse mês e tem mais 3 cursos que já estamos cadastrando para levar para Vila Santa Fé, Vila São Pedro e para a região sul, onde esses cursos vão emitir certificados, então eles vão estar falando também prefeito, dessas só uma pergunta da atividades. Rosa, não é sobre o SESI, mas chegou aqui a pergunta por telefone, a Rosa, ela pergunta a respeito do Fundeb, nunca foi pago, quer saber se vai receber. É um assunto assim que eu levei até a Procuradoria do município, porque eu ouvi muitos professores falando que nunca, sempre que sobrou o dinheiro do Fundeb, nunca foi repassado. Então, nós levamos essa questão para a Procuradoria, né, para saber o porquê do não pagamento, né, e se tivesse restante, se pode devolver para o professor, nós estaremos fazendo essa devolução, sim. Prefeito, eu vou pedir licença para a senhora, que as pessoas de Porto Ferreira têm essa dúvida, né, e querem saber. Eu falei da comissão, a SEI, que foi composta. Ontem, na sessão do Legislativo de Porto Ferreira, o Miguel Brigioni, o Sérgio Martins e a Patrícia Marques fazem parte da SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito, que vai investigar irregularidades na contratação de funcionários ficha suja na Prefeitura de Porto Ferreira. A prefeita Renata Braga, ontem, no horário do programa, concedeu uma entrevista e o Kleber, que é assessor de comunicação, acabou gravando essa entrevista. O Caio, tá no ponto. Coloca a imagem da prefeita de Porto Ferreira e solta o áudio desta coletiva para que as pessoas de Porto Ferreira conheçam um pouco sobre essas informações que está chegando e a versão, né, da coletiva, onde também o Procurador-Geral do município de Porto Ferreira esteve presente explicando talvez aí um contrassenso em documentos. Um documento afirma que nada consta e depois um outro documento apareceu e eles vão explicar o que de fato ocorreu nesta coletiva ontem na cidade de Porto Ferreira. No início da tarde desta segunda, 26 de agosto, a prefeita Renata Braga, acompanhada pelo chefe da Procuradoria Administrativa da Prefeitura, o advogado Dr. Luiz Augusto Braga Ramos, entre outros assessores, concedeu a entrevista coletiva à imprensa local e regional.
Na oportunidade, a prefeita comunicou que desde sexta-feira, dia 23, após receber documentação da Câmara Municipal de Porto Ferreira, que apontava irregularidade quanto à situação de uma servidora municipal comissionada perante a chamada Lei da Ficha Limpa, procedeu imediatamente com a exoneração da funcionária. Esta documentação foi protocolada no Poder Legislativo Ferreirense por uma cidadã cuja denúncia foi acatada pela maioria dos vereadores na sessão ordinária do último dia 19 de agosto. A prefeita Renata Braga esclareceu que, na ocasião da admissão da servidora, todos os documentos solicitados para o ingresso no serviço público estavam corretos, ou seja, não constava nenhuma pendência com a Justiça que fosse contra o que prevê a legislação. Todos os funcionários, quando são contratados, funcionários, cargos de confiança, o que acontece? É pedido todas as certidões, certidão eleitoral, certidão do fórum, para ver se está tudo regular ou não. E havia pedido para todos os funcionários, essa funcionária que está tendo problema, em janeiro, mandou, estava tudo certo. Em maio, foi pedido por um vereador, mais uma vez, tudo certo. E agora apareceu no sistema do fórum que ela está com irregularidade. Foi mandado por uma cidadã até a Câmara Municipal, onde eles verificaram, fizemos uma reunião. Tem problema mesmo? Veio essa certidão na sexta-feira, às 11 horas, mais ou menos aqui, verificou que está com irregularidade, que ela consta, um processo, então foi exonerada. A prefeita esclareceu que somente devido à denúncia protocolada na Câmara é que a Prefeitura tomou conhecimento da irregularidade. Essas certidões, o que acontece? Elas são pedidas uma vez por ano. Então, se não tivesse tido essa denúncia e tivesse algum problema, nós só saberíamos no ano que vem. Porque todo janeiro pede-se essas certidões para todos os funcionários, entendeu? Então, se não tivesse tido nenhuma denúncia da cidadã que denunciou essa funcionária, nós saberíamos em janeiro e olhem lá, se constasse lá nos registros deles. O procurador Luiz Augusto Braga Ramos exibiu aos presentes os documentos recebidos da Câmara e revelou que desde o mês de junho o Poder Legislativo local já tinha em mãos uma certidão que apontava irregularidade na contratação, embora não a tenha remetido ao conhecimento do Poder Executivo. Eu vou disponibilizar para vocês aqui, o ofício que chegou da Câmara dia 23, sexta-feira. Juntamente com isso, se encontra a certidão de objeto de pé referida, datada do dia 24 de junho, mês 6 de 2013. Portanto, desde o dia 24 de junho, essa certidão se encontra no Poder Legislativo de Porto Ferreira. É importante frisar que, em momento algum, tanto a denunciante como o Legislativo comunicaram, cientificaram o Executivo da existência dessa certidão. Na sequência, o procurador reafirmou a fala da prefeita Renata Braga, ao dizer que toda a documentação apresentada quando da contratação da servidora estava correta. Importante frisar para vocês que no processo de admissão de contratação da servidora, toda a documentação apresentada aqui presente, eu vou disponibilizar depois, consta a regularidade dos requisitos para a admissão dessa servidora. Nenhuma dessas certidões apresenta qualquer menção à existência de um processo. Nenhuma. Nada consta. Portanto, não poderia a administração municipal exigir da servidora a apresentação de certidão de objeto de pé. Certidão de objeto de pé é quando consta a existência de um processo. Então, o objeto de pé vem dizer o seguinte, olha, qual é o objeto, ou seja, do que foi esse processo, o que se originou e qual o pé que se encontra este processo. Portanto, se não tem processo nas certidões, obviamente não pode existir certidão de objeto de pé. O procurador fala também que a pesquisa com nome de solteira ou casada da servidora não é motivo para divergência nos resultados das certidões e que o diretor do Departamento de Administração, Dr. Cristiano Marini, já havia realizado tais pesquisas, outra vez sem nada constar. Lançado o nome da ré no livro do rol dos culpados em 5 de janeiro de 2010, sob número 9/2010, sendo a guia de recolhimento remetida à VEC local, Vara de Execução Criminal. Portanto,
tendo sido lançado o nome dela no livro dos culpados, tendo sido expedido carta de guia, deveria o órgão emitente dessas certidões fazer constar a existência desse processo, e não o fez. Bom, aí os senhores podem dizer o seguinte, mas ela tinha uma divergência de nome de solteira e de nome de casada. A cédula, o número do registro geral, famoso RG, não muda. A alteração do nome de casado ou de solteiro não implica na emissão de outro número de documento. O número do título eleitoral também não muda. Mas, ante a divergência do nome de solteiro e do nome de casado, o diretor administrativo da prefeitura, Dr. Cristiano, solicitou a ela que apresentasse uma outra documentação. Então, com relação à certidão de distribuição criminal, datada de 17 de dezembro de 2012, onde o órgão emitente diz o seguinte, o responsável pelo cartório do distribuidor criminal deste fórum, no uso de suas atribuições legais, certifica e dá fé que, pesquisando as certidões de distribuições de processos criminais anteriores à data de 17 de dezembro de 2012, verificou nada constar contra Mariângela Ribaldo Buono, RG número tal, CPF número tal, nascida em tal, filha de fulano de tal e de fulana de tal. Bom, aqui não constava o nome de casado dela. O dirigente Dr. Cristiano exigiu dela uma certidão, uma nova certidão com o nome de casado. E novamente os dizeres são os mesmos. Anteriores à data de 4 de junho de 2013, verificou nada constar contra Mariângela Ribaldo Buono Antunes. RG número tal, filha de tal, tal. Então veja bem, essa história de que pode ter havido um equívoco com relação ao nome de solteiro, nome de casada, para que as certidões nada constassem, cai por terra, porque foram expedidas duas certidões, tanto com o nome de solteira quanto com o nome de casada. Falha existe? Existe. Como é que nós agora encontramos? Essa última certidão é de 4 de junho, e essa certidão de objeto de pé, que a Câmara nos enviou na sexta-feira, é do dia 24 de junho. Portanto, 20 dias depois. Se até 4 de junho não constava, não registrava processos criminais contra ela, por que dia 24 de junho sai uma nova certidão dizendo que desde 1997 ela já havia sido indiciada por prática de delito? A prefeita Renata Braga reforçou que seu governo é pautado pela transparência em seus atos. Nosso governo, desde o início, foi pautado isso, é dessa maneira que vai permanecer sempre, um governo humanizado e transparente. E é dessa maneira que nós estamos tomando atitude por ser um governo transparente, independente que seja a funcionária tal, ou a outra, ou o outro. É dessa maneira que nós vamos governar, com muita atitude, clareza e transparência. Não teve má fé. Bom, acho que deu, logicamente tem mais trechos aí da entrevista coletiva, mas ficou claro a questão e o posicionamento. Documento, segundo a Procuradoria do município de Porto Ferreira, consta que os documentos nada consta. Não foi pedido aí o objeto de pé, foi pedido depois, segundo o próprio procurador, a denúncia chegou dia 24 e no dia 4 de junho eles tinham uma certidão nada consta. É lógico que agora cabe aos vereadores que fazem parte da SEI investigar, tem 90 dias de prazo para pedir ou não a cassação da prefeita. Chegou outras informações que mais funcionários estariam enquadrados na lei de ficha suja. Agora compete aí a SEI, as investigações, e a gente vai mantendo informado aqui conforme for chegando as notícias em relação a esse processo. Bom, de qualquer forma, prefeita Cristina, eu peço desculpa à senhora para interromper, porque as pessoas de Porto Ferreira estavam ligando, queria saber o que está acontecendo. Porque, na verdade, quando se fala em SEI, vai caçar a prefeita. A primeira coisa que acontece, né, logicamente, é todo um processo de investigação, poderá ou não chegar ao extremo. Eu acho que é assim que funciona, né, prefeito? Sim, com certeza. Ter só uma denúncia, né, que vai ser apurada. E que também eu acho que não é motivo de cassação de prefeito. Porque onde que tem o dolo, né, onde tem improbidade... pelo menos acho que ela foi o que a gente entendeu. Teve o conhecimento, foi exonerado, inclusive na tarde. E agora
é acompanhar as investigações. Mas voltando para o Sistema SESI de ensino, registramos aqui a presença do secretário, o senhor Gilberto Coragem. Obrigado, senhor Gilberto. E o nome eu esqueci o nome da senhora. Maria José. Maria José. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando também de um projeto que está acontecendo, inclusive aqui na Zona Norte. O Marcel me informou que chegou uma pergunta sobre o Sistema SESI. Pois não, Marcelo? Exato, Paulinho. Prefeita, a Cláudia Regina, telespectadora do programa, ela pergunta para a senhora se vai ter algum curso destinado a adultos no Senai e ela pergunta também se a senhora pode informar quando que vai ter um concurso público proximamente. Ela também manda um abraço também para o Luizinho e manda um abraço para a senhora e para todos nós aqui da TV. Sim, Cláudia, nós estamos trabalhando para que no próximo ano nós tenhamos cursos noturnos no Senai. Né, nós estivemos conversando já a respeito disso, porque muitas pessoas que trabalham ficam sem fazer, não têm oportunidade de fazer o curso noturno, diurno, né? Então precisamos ter o curso à noite. Outra questão também é que tem alguns cursos que vão ser